Olá, Carlos Pinheiro, poeta, escritor, ambientalista, e estou com vontade de fazer uma coisa neste Natal que não fiz em outros momentos e que neste nessa situação de pandemia foi possível fazer algumas coisas, inclusive fazer um levantamento de coisas minhas que estavam escondidas, né? Então, eu tenho uma mania de repente escrever uma coisa e deixa no e-mail, estava num blog, no Facebook, e não tinha nada muito assim fácil de encontrar. Se alguém pedisse uma quantidade de poesias que eu já escrevi nesse período da minha vida, não saberia dizer. E eu então achei interessante começar a fazer isso, né? Cuidar desses bens, né? E trazer uma clareza para mim, né? E para minha grata surpresa, que eu percebi? Que eu percebi que tinha os poemas natalinos. Sempre os fiz, não digo que fiz todos os anos, a partir do momento que eu comecei a desenvolver a escrita poética, mas eu fiz vários e distribuí, né, sempre por e-mail ou pelo blog, eu mandava pelo Facebook, eu fazia o espalhamento pelo WhatsApp. E falei assim, este ano está um Natal bem diferente dos outros, né? A gente está vivendo aí um, uma pandemia, tanto da pandemia, né, do coronavírus, não é uma gripezinha, eu perdi um primo é, materno, né, de Covid, e eu sei que teve outras pessoas que eu conheço. Então, tem essa característica, né? Meio uma, uma situação não muito agradável, mas não é o Natal o culpado, né? A gente vê aí, né, aí responsabilidades das pessoas que deveriam dar exemplo, né? De fazer com que esse assunto fosse cessado o mais rápido possível, mas como o processo todo, mesmo maligno, ele pode ser usado para conseguir votos, né? Então a situação ela vai ser naquela situação assim, quanto pior, melhor para algumas pessoas, né? E nós somos as pessoas que somos de uma forma ou de outra, né? No meio das feras, né? Nós somos os alimentos dessas feras, né? Mas eu acredito que nós estamos num momento especial também de agradecimento, né? E percebo que as pessoas estão meio contidas, né? Estão meio tímidas, estão meio assim, se tem coragem ou não, porque são milhões de pessoas, são milhares de pessoas que perderam a vida e nós estamos aí num processo que não se sabe bem direito o que é, se é realmente uma segunda onda, e somos pessoas vulneráveis. Até que se venha aí ao elixir da longa vida, nós vamos ter que tomar cuidados, né? Tomar cuidados. Eu, por exemplo, sou pessoa de grupo de risco, não posso esconder isso de mim. Então, tive uma endemia, né, que eu falo. É um processo de resolver as minhas questões internas. E uma coisa muito boa, né, que teve, estou tendo ainda a possibilidade de desenvolver é a melhoria da minha escrita. Tenho feito mais escritas e tenho visto que eu quero seguir isso profissionalmente. Espero que cada vez mais eu consiga
direcionar minha vida para alguma coisa mais artística. E o Natal, para mim, tem um significado infantil, que é tudo antes da pandemia, né? Então, o Natal não tem um momento só de tristeza. E eu vou contar um pouco aí, né? Então, hoje, né, no dia do Natal, né, eu acho maravilhoso, né, que neste momento eu vou poder me lembrar de repertório musical, por exemplo. Então, eu, desde os 19 anos, né, esse ano eu completei 5.0, desde os 19 anos eu tenho feito coral, né, apesar de que nos últimos anos eu não tenho participado em nenhum em particular, mas, assim, sempre foi um período que hoje, por exemplo, era para, se eu tivesse num coral e não tivesse essa pandemia, certamente era um dia que nós estaríamos num local, uma igreja, num teatro, e teria lá outros coros e outros grupos corais, e a gente estaria cantando Adeste Fidelis, Leti triunfantes venite, venite in Bethlehem. Atum videte Regem Angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Nossa, muita coisa boa, né? Muita coisa boa, essas coisas, né? E experiência que não tem preço, né? A vida é uma escola particular, né? Trabalhar com artes e ter vivido com pessoas que trabalham com isso, né? Por exemplo, eu tive muito mais proximidade com o pessoal do coral, então era uma aquela coisa, né? Todo mundo tinha todo aquele repertório do ano e chegava aí no mês de novembro, outubro, era muito comum os regentes passarem, né, as partituras, né, das músicas natalinas. Então, essa aí é clássica, né? E muita gente, infelizmente, né, nós estamos vivendo um momento aí de muita questão de jumentice, burrice, né? Vendem informações e esta música ela é assim, por mais que a gente não imagina, é uma música tradicional portuguesa, né? Então, assim, não é uma música de hino religioso de alguma religião aí e que nós cantamos no coral. Não, é uma música lá, não sei, de repente um anjo baixou lá na cabeça de um padre na época, e ele era músico e falou assim, ó, tem uma música aqui que se você escutar bem as notas e escutar o texto, né, vai ser uma música famosérrima, né? E que é regravada, né, uma música regravada por muita gente. Então, assim, Adeste Fidelis, quer dizer, avante fiéis, Redeste fidelis, leti triunfantes, venite, venite em Bethlehem. Então, quer dizer, ele está convocando. Imagine você estando com o anjo lá, o anjo Gabriel, né, no topo do Everest. E lá no topo do Everest, ele está lançando, né, essa música maravilhosa, chamando a humanidade para que essa humanidade vão lá, né,
lente e triunfante, todos vós fiel, alegre e triunfante. Venite, 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 adoremos. Venham, ó venham, venham adorar, né? Venite, adoremos em Bethlehem. Então venham, venham a Belém. E eu li num, eu vi, como eu sou buscador, né? Então tem muitas informações que eu vou buscando para entender meu dia a dia, né? Então eu não sou uma pessoa que aceito qualquer coisa que me falam, né? Pode ser religioso, pode ser político, eu não vou na cabeça deles, né? Eu procuro o significado de outras coisas. E um dia eu ouvi falar que Bethlehem é uma palavra, o texto, né, fala latina. E para os árabes, né, é Bethlehem. Bethlehem é a casa do pão. E Bethlehem é a casa da carne, entendeu? Então esse é maravilhoso, né? Venite, venite, adoremos, Domino. Então, a Regem Angelorum, né? Que é o rei, né, dos anjos. E aí eu vou ler para vocês um poema meu, que na verdade eu tenho mais ou menos um período da minha vida que eu comecei a fazer, né, a ter episódios oníricos, poéticos. E nesses episódios oníricos poéticos eu me via ouvindo personagens numa peça de teatro, não sei se talvez uma ópera, e aí eles começavam a cantar alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que eu não estava plagiando ninguém, não era uma coisa assim que vinha de alguém, da realidade, e lá dentro de mim eu estava dando, por exemplo, meu inconsciente estava fazendo um cenário sobre a música de Beethoven, não é isso, né? Então era uma coisa que eu comecei a olhar, escutar no meu sonho, e aí eu falei, meu, você está vendo uma coisa aí, e essa coisa não é uma coisa plagiada, é autoral. E isso foi vindo, né? E aí uma ideia que apareceu foi assim, deixa eu conversar comigo mesmo antes de deitar, e aí eu vou conversar comigo e falar assim para mim, ó, quando você estiver diante de um personagem, de alguém que está cantando, falando alguma coisa, comece a ouvir e também a repetir, porque o que eu pensei comigo mesmo, com essa estratégia, eu vou começar a gravar, porque às vezes o sonho, conforme a gente acorda, é, vai se perdendo às vezes alguma coisa, né? E, e eu chamo isso de forças letianas, né? Porque segundo os gregos nós temos uns rios no âmbito celestial e um desses rios é o rio Lete. Por isso que a tela do seu computador chama de LED. Quer dizer, não tem nada longe, né? Você, numa live, falar em palavras latinas, falar um pouco de mitologia, porque ela está até hoje aí no uso da tecnologia. Então, deletar, quer dizer, a palavra é híbrida, né? Delete, que é apagar, o termo correto em português. E então eu falo que essas forças letianas. E aí, com o tempo, fui pesquisando e aí fui pegando algumas umas manhas também de como eu deveria acordar, né? Então, assim, existe até técnica para a gente acordar e não fazer com que essas energias letianas elas fujam, né? Você concentra elas ainda no momento que você está em vigília e aí você vai anotando isso num caderno que você deixa aí do lado da sua cama.
E até que aí, umas minhas amizades sempre foram nessa área artística, grande parte, e sou uma pessoa que sempre tem agora com a pandemia não dá mais um local que eu frequento muito é a biblioteca, né? E aí, visitando bastante a biblioteca, fiz amizade com a coordenadora, né? Na época era a Regina Ferreira. Então, a Regina ela era uma pessoa muito perspicaz em observar as pessoas e com isso ela também apoiava as pessoas saírem, né, da escuridão, né, e começar a revelar os seus dons. E aí ela me sugeriu, me convidou a fazer uma primeira exposição poética. Então a gente tinha um tempo. Então eu fui mostrando o que eu tinha e depois aí eu sabia que eu teria que partir para uma produção bem industrial, né? Aquela coisa de esteira rolante, né? Ficar lá, né? E foi feito essa exposição e a partir disso daí eu posso me considerar um, um poeta, né? Mas não aquele poeta brilhante de tudo, né? Tinha muita coisa que hoje nesse processo de busca que eu fiz, eu vi coisas assim, eu falei, nossa, você escreveu isso, mas também tem coisas que eu falo, nossa, precisa, se você melhorar um pouquinho aqui com o que você tem, aí você vai trazer alguma coisa melhor, né, para sua poesia. E aí eu procurando aqui, eu topei com a possivelmente primeiro poema meu de Natal. E aí esse primeiro poema de Natal foi um dos textos que eu revisei, né? E acho que posso revisá-lo mais para frente, né? Mas eu vou ler ele aqui para vocês. Então, foi em 2008, né? E aí eu fiz a revisão esse ano com a pandemia, né? Fechando o ciclo, né? Um ciclo que vai, abre e fecha com a pandemia. Agora abre um outro ciclo que é da pandemia para frente, né? Então é aquela coisa do cálculo um lá, cálculo 2 que é a função, ela vai para uma outra. Eu estou no ponto zero da função hoje, né? Quero acolher o espírito de Natal. Chegou mais um Natal em minha vida, trazendo uma alegria contagiante para visitar essa alma tão perdida nas recordações de um Natal distante. Tudo era feito com muita competência, a começar pela árvore de Natal, feita pelas mãos de mamãe com sapiência, com o arbusto que nascia no quintal. Eu também ajudava a desfolhar a plantinha bem delicadamente, para nenhum galho vir a quebrar e estragar um trabalho competente. A seguir, a estrutura vegetal era transplantada para uma lata, cheia de areia do nosso quintal, uma técnica simples e barata. No entanto, o que exercia o fascínio nos olhares dos admiradores era a capa de papel alumínio para ajudar a realçar as cores. Lembro-me também dos muitos presentes que ganhei de uma empresa onde meu pai trabalhou e dos cachorros quentes, guaraná geladinho e pique-esconde. Da natureza também Da natureza provinha também parte da alimentação natalina, mas extrair o palmito, porém, sempre foi uma missão masculina, pois era uma tarefa delicada para evitar qualquer grave incidente. Levávamos com cuidado a galhada espinhosa para longe da nossa frente. Naqueles tempos, o Natal enchia o meu espírito com muito amor, prazer, abundância e sabedoria para hoje louvar o nosso Salvador.
Então, eu fiz esse trabalho aqui de renovar, e ele sintetiza, ele faz né, um agrupamento de ideias do Natal infantil. Eu morei na zona rural, vivi 20 anos na zona rural, bem afastada da cidade, então você tinha área disponível para poder, por exemplo, fazer coleta no campo, né? Coisas bem antigas, né? Que aprendi com meus pais, aprendi com minha tia, né? A Bertolina Pinheiro, né? Que a gente carinhosamente aprendeu a chamá-la de Ia, né? Da tia Ia. E nós tínhamos realmente essa missão, né? Todo começo de Natal, eu lembro assim que tem mais coisas aí, né? Como eu sou contador de história também, então era assim: nós andávamos com a vaca, com as vacas pelo pasto, e já sabíamos que nesse período de Natal, minha mãe, por exemplo, caprichava fazer, né, coisas gostosas, inclusive fazer uma salada com maionese, palmito, e essas coisas geralmente, palmito a gente geralmente não comprava, né? E o que que nós crianças fazia? A gente mapeava, né? Que hoje fica plotando no mapa, né? Hoje a gente mapeava ao longo do tempo e a gente já falava, olha, a gente já encontrou aqui um pé de palmito grande, e aí um dia ou 2 dias antes, né? Na véspera ou na antivéspera, e nós saímos, né? Então eu tinha já o Emerson, o Márcio, o Ariovaldo, né? Então nós tínhamos nós quatro, e meu pai levava uma parte da ferramenta mais pesada e o restante a gente levava, né? Machado, enxadão, facão, né? Para poder fazer. E, e o palmito ele tem essa característica de ter uma proteção espinhosa, né? Então aquele arbusto dele, o caule dele, as folhas, né, eles são perigosos, né? Porque principalmente o caule, né? Ele tem aqueles espinhos enormes, né? E também confessar, por exemplo, que a gente já usava coisas, né? Que a gente hoje fala de coisa vegana, né? E eu já vivia isso antes com outro nome, entendeu? Reutilização, né, de materiais, essas coisas, né? E tudo isso daí eu já fazia aqui na zona rural, né? Eu desaprendi depois que eu fui viver a zona urbana. Aí quando eu fui para a faculdade, aí a faculdade me transformou num consumista, né? Essa coisa de começar a ter uma preocupação em buscar as coisas industrializadas, né? E aí tínhamos que realmente ter esse cuidado, né? Porque senão aquele espinho eu já fiquei várias vezes andava às vezes descalço e várias vezes eu não percebia, pá, pisava e aquele espinho ele inflamava no pé, ficava um pulso, era terrível, né? Mas aí o que aprendi também era pegar esse próprio espinho mesmo do, da, do palmito para poder fazer a extração do espinho que estava no pé, né? Estava ali prejudicando. Então, minha mãe, ela tinha essa questão artística também. Meu pai tem uma questão artística. Hoje eu vejo que a retórica do meu pai, tudo, né? Tudo já mostra que já tem até a métrica, né? Então, aquela coisa de falar é, é, o, a sílaba poética, né? Então, você vai falar 5 sílabas, né? Ou 7 sílabas. Então, esse daí eu já percebo que até é natural familiar. Então, já tem uma história familiar por trás que já vem dos
dos meus antepassados que foram escravizados aqui em Mogi Guaçu, do lado paterno. E eles tinham muita essa ancestralidade africana, muito essa coisa da história oral. Né? E minha mãe, então, ela tinha essa coisa de reaproveitar esse material. Então a gente pegava uma árvore chamada sarpeixe, e essa árvore ela tinha aqueles galhos, né? Minha mãe, a gente também ajudava ela a tirar as folhas, né? E ficava só com o galho, a estrutura mesmo, né? O osso, aquele osso todo dela, né? Aquele galho. E depois a gente pegava um algodão, cola tenaz, né? E papel alumínio. Então passava algodão, depois passava cola e fazia uma mumificação da árvore, né? Então ela ficava toda prateada. Então essa estrutura prateada era depois colocada, transplantada para uma lata, né? E aí depois a gente enchia de pedra, areia, tudo, para ela ficar plantada ali, né? Transplantada. E depois também fazia todo o enfeite, né, nessa lata, para não ficar aquela coisa velha, né? Porque antigamente tinha umas latas de óleo que era terrível, né? Então, se fosse deixar a lata assim aparecendo tudo que vinha da fábrica, seria terrível. E aí, a partir disso, fazia todos os enfeites com a bola, né? E tinha aqueles coisinha de colorido, então tinha estrela, né? Eu lembro até agora veio na minha cabeça a questão, às vezes tinha aquele pino, né? Aquela estrela. Então tudo isso a gente juntava a fazer, né? Um trabalho que com o tempo ficou coletivo, até que uma vez minha mãe resolveu fazer uma compra de uma árvore de Natal, que é hoje aí vendida, né? Que monta, né? Então vem todas as varetas, vem o tronco, aí tem o furo, você vai colocando as varetas ali e monta essa árvore de Natal. Então é isso que é interessante comentar, poderia até estender mais sobre esse assunto, mas eu acho que é uma coisa interessante comentar com vocês como que foi meu Natal e que essa geração, né, que são os meus sobrinhos, perderam, não, não tem nada desse Natal que eu vivi que eles vivem, né? Se eles forem ver esse vídeo, vão ficar sabendo um pouco e vão poder perguntar para os pais, né? Ou então para os avós, né? E aí eu fiz depois, só 2015, né? Um outro poema meu. Ele chama Natal Amigo. Bem-vindo, Natal, amigo sagrado, verso angelical de um poema dourado. Louvado mistério, enviado por Deus, viveu sem império terreno entre os seus. Menino esperança, ungido de luz, divina bonança, chamado Jesus. Saúdo a semente viva e milagrosa, em coração crente, torna-se frondosa. Então, esse foi o poema que eu fiz em 2015, né? E, então, momentos também coisas assim que eu lembro desse Natal, era um momento também que meu pai, minha mãe, para ter uma renda, né, uma renda extra, e como a gente morava na zona rural bem afastado, então tinha criação de animais, então chegava um período como hoje, né, que hoje é dia 18, né, já começava uma loucura aqui, porque vinha um monte de gente, batia na porta e conversava com a minha mãe, com meu pai, e aí queria saber o tamanho de leitoa, ou como é vendido,
e que dia que entrega. Então tinha todo um processo aí de pegar, buscar árvore, né, buscar madeira, montar um fogão no quintal. Aí meu pai matava, sacrificava o porco lá, e aí eu, meus irmãos, tudo a gente ficava envolvido. Aí às vezes minha mãe também aproveitava, minha tia, e fazia o aproveitamento do sangue, e fazia o chouriço. Então sempre comi, né, carne de porco que era criado no quintal. Minha mãe, minha tia tinha um frango, então um bolo, né, um doce, alguma coisa que fosse levar ovos, já tinha no quintal. Também comia frango criado no quintal. Então era assim um momento de muita coisa, de preocupação. Tinha preocupação com dinheiro, sim. Eu lembro que a, a questão das propagandas, né? Porque foi chegando a televisão, aí fui aprendendo que tinha que ter essa obrigação de cobrar esses presentes. Mas no caso meu, dos meus irmãos e de muitas pessoas que trabalharam na empresa que meu pai trabalhou, né, na falecida Cerâmica Chiarelli, que era um grupo cerâmico muito importante que já existiu aqui em Mogi Guaçu, um dos grandes produtores de material cerâmico. Chegava nesse período, meu pai já estava com os cupomzinhos, né? E esses cupomzinhos davam direito para que cada filho, né, filha dos funcionários tivessem direito a ter um presente. Então, por exemplo, esse domingo seria agora, né? Esse domingo seria o dia do encontro lá na empresa. Então, todo o refeitório da empresa, ele era organizado, tinha um pouco de decoração. Aí tinha um setor que você pegava o presente, então ficava aquela fila enorme de crianças chorando, né? E ansiosa para pegar o presente, né? E aí ficava, você pegou um carrinho, eu peguei uma bola, né? Não sei o quê, né? E depois vinha uma parte da comilança, né? E aí tinha toda uma questão de suco. Suco não era muito, mas era muito guaraná, né? Bastante cachorro quente. E tinha lá, né, um momento que a gente ficava nessa empresa e depois voltava para casa, né? Com aquela coisa, né, do presente, né? Então, assim, meu pai e minha mãe pouco se preocuparam com isso, né? Até eu ter chegar à juventude, tipo adolescência, eu consegui receber esse presente. Então, meu pai e minha mãe não comprava esses presentes, né? Então, eu comentei aqui nesse primeiro poema como isso acontecia. Então, era assim, um momento bastante efervescente, totalmente oposto, como eu falei lá no início, do momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, hoje, nem se pensar. E eu vi aqui também que em 2016 aí eu fiz o outro poema, né? Um outro poema para esse período de Natal, e eu chamei A Comitiva dos Reis Magos, aquele astro refulgente, majestosamente claro, convocou lá do Oriente 3 reis de espírito raro, para conhecer alguém que vai transformar o mundo, um rei nascido em Belém e de espírito fecundo. A estrela lá do céu notou que o trio de lunetas guardou um rolo de papel decorado com planetas. Sem apoio de motores, vão atrás do pequenino, o mais sábio dos pastores e luz do poder divino. Particularmente, não sei porquê, a imagem poética que veio na minha cabeça é assim,
eu achei incrível, né? Um dos poemas, todos os poemas que eu fiz de Natal até agora eu acho maravilhosos, mas este em particular parece que ele tem uma coisa meio cinematográfica, né? Não sei de onde que eu, porque aí eu desloquei, né? O eu lírico, né? Quem está dizendo a história poética é a lua, né? A estrela de Belém. Então, não sei se é porque eu, de repente, me conectei, né, com essa estrela e a estrela também baixou o santo, como aconteceu lá com a Deste Fidelis, né? Então, deu uma inspiração, né? Então, o poeta vive disso, né? Às vezes dá sorte de pegar uma referência boa, né? Por isso que eu falo, né? Pega uma referência política ruim, vai dar problema. Pega um professor ruim lá também como referência, você vai ter problema, né? Então, as coisas boas, né? Quem está nessa área cultural, política, cultural, né? Sempre deveria, a maioria busca isso, né? Mas a gente sabe que também tem pessoas que são artistas e não são do bem, né? Eles procuram um outro eixo, né? E aí é uma coisa deles, né? E não uma coisa minha, né? Então, como eu falei, né? Se tem músicas assim que é aquela surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão-se os hinos ecoando nas montanhas em redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Nossa, é maravilhoso isso também. Isso é um hino assim, né? Tem coisa bem brasileira, né? Borboleta pequenina, venha para nos saudar. Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira. Venho no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, venha para nos saudar. Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu acho que não sei se a Marisa Monte cantou regravou essa música. Então, nossa, completar 50 anos, né? Falar de completar o, o 50º Natal é uma coisa que eu só tenho que agradecer a Deus, né? E, e a gente está aí, né? Eu estou nesse planeta, eu acho que tudo tem uma missão, né? Eu tenho procurado, neste momento de pandemia, que é um momento excepcional e não é um momento que, que tem essa coisa, né, do perigo, né? Nós estamos com uma coisa que veio de uma tal maneira, que se espalhou de uma tal maneira e que representa um perigo, né? Um perigo enorme para a sociedade, para a humanidade. Tem gente que não respeita, tem gente que acha que trata isso daí de qualquer jeito, né? Mas eu tenho uma gratidão a Deus porque eu estudei, né, na graduação num local e aí eu morei com muitos farmacêuticos, né? Então foram anos, né? Cada um, então tinha farmacêutico, tinha pedagogo,
tinha gente da economia, tinha o pessoal da letras. Então eu percebi, né, entrei um pouco na vida deles, né, no mundo acadêmico deles, vi aqueles livros de microbiologia. Então eu tenho noção de que quando essas pessoas estão trabalhando, não é brincadeira, o pessoal tem que pegar firme nesses conceitos. Então, só um cientista só se for uma pessoa muito louca, ensandecida, vir com informações aí sem pé sem cabeça e querendo fazer besteira, né? Então é uma segurança que eu tenho, né? E aí eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque sempre colocando pessoas boas, eu vejo pessoas ruins na minha vida, às vezes tem que ter esse contato para criar anticorpos espirituais, né? Porque só viver com pessoas boas talvez não seja tão bom, né? E também só ficar com pessoas ruins, pior ainda, né? Então, até para a gente poder ter experiências e depois transformar isso aí num texto, numa poesia, né? Criar alguma coisa que mostre, né, a nossa humanidade, né? Então, aqui, depois, né, eu tenho 2017, na sequência, eu fiz esse poema chamado Noite Santa. Uma velha manjedoura foi o seu primeiro trono, e uma velha canção moura trouxe-lhe o primeiro sono. No topo do corcovado gargalharam as trombetas, e o céu ficou inundado de formosas borboletas. Tal qual um rio transbordante, vai vegetar as campinas e seu amor abundante vai granar o ouro das minas. De longe vem um rumor, acordando a vizinhança, agradecendo ao Senhor e saudando Jesus criança. Também outra imagem maravilhosa também que veio na cabeça e que foi o Natal, né? Então, o Natal para mim é um momento de muita gratidão, né? Não tinha como ficar com esse Natal escondido, né? Não tenho vergonha. Estou sendo uma pessoa que corresponde ao que se espera hoje de uma pessoa que não. Eu não sou espalhador de vírus, né? Eu tento manter o isolamento. Tem coisas que você tem que fazer, você tem que sair, mas eu não estou aí, né, querendo que isso se estique, mas parece que esticar a situação é como eu falei lá no início, né? Tem vantagens políticas. Então, a morte de uns não serve, né? População pobre lá, né? A gente vê aí tristeza que a gente teve tantas mortes de pessoas pretas, que mesmo na pandemia, né, era um momento para as pessoas ficarem, né, mais recolhidas, mais se protegendo ou não. Aí veio todo esse processo de violência para fora, né? E tem que falar isso, né? Porque eu sou uma pessoa que estou ligada a movimento, né, negro. Eu não sou uma pessoa assim que estou ausente, né? Eu estou aqui, eu sei que minha função tem outras coisas também, né? Então, uma pessoa pobre, negra, como eu fui no passado, né? O Natal ele não foi pior, porque eu não era morador de uma favela, tinha uma casa para morar, né? Então, eu morava numa casa que satisfazia as minhas necessidades, mas tem outros que não. Muitos não viveram essa situação. Eu nunca precisei pedir alguma coisa para eu comer no Natal. Se eu não, né, morava
tinha minha tia do lado, né, que ela era vizinha, né, então no final do ano, esse período, ela também dava coisas, né, e tinha alimentação. Então, para mim, sempre foi um período de muita abundância, né, e para mim foi uma surpresa encontrar uma abundância de poemas, né, porque, como eu falei, ficava solto aqui, solto ali, espalhado aqui, pregado ali, então eu não tinha essa noção. Ah, eu fiz 5. Ah, eu fiz só 2. Não, só fiz 3, né? E é bom reforçar também aqui nessa conversa, né, que não vai ter uma edição, né? Não sou contra a edição, mas eu não estou em condições de fazê-lo tecnicamente. Então, assim, estou usando os recursos que eu aprendi nessa pandemia. Então, a pandemia trouxe-me também essa possibilidade de me inteirar com o mundo virtual e muitas coisas que eu tinha sobre o mundo virtual, preconceitos, eles mudaram radicalmente, né? Mudaram radicalmente e, e falo que é uma gratidão que eu tenho aí com Mercúrio, né? Porque o Mercúrio é o deus da velocidade, né? E da informática, né? E, e eu falava assim, nossa, como eu sou, né, poeta, eu deveria ser mais fã de Apolo, né? Que é o deus da poesia no mundo grego, né? Mas aí eu descobri que a lira que o Apolo tem, ela pertenceu a, a Mercúrio. Então, Mercúrio, quando o Apolo nasceu, ele pega e dá de presente para o Apolo a lira, né? Então, quer dizer que a fonte e também, né, vamos dizer assim, é um duplo apadrinhamento espiritual nessa questão artística, né? Então tem que cuidar dessa parte artística, da parte da informática, né? E eu tenho feito, desde o momento que eu fui me descobrindo como poeta, eu tenho aproveitado também para fazer saraus, né? E, e minha família é cobaia de laboratório, né? Da mesma forma que estão usando lá para fazer, não é a mesma forma, mas vamos usar essa ideia, né? Essa imagem poética, né? Com quem que eu vou aplicar as primeiras atividades de sarau? Aí comecei a fazer na minha família e comecei a fazer um sarau chamado Sarau da Virada. E nesse sarau eu converso um assunto com os meus familiares. Então, este ano eu pretendo fazer de alguma forma e estou vendo que talvez pode ser um processo live, né? Então, pode ser que vocês sejam convocados, convidados também para ver uma live lá para o dia 31, que eu vou fazer, respeitando, como eu falei, eu sou uma pessoa que não é porque tem a pandemia, que tem essas questões de distanciamento, que a gente não pode usar o cérebro para viver, né? Que é ao contrário de muita gente, né? Que bate nessas questões, mas não quer usar a cabeça para entender que algumas outras coisas podem ser feitas, né? E dar resposta e vamos mudar, vamos para frente, né? E então eu tenho essa pretensão, estou conversando, porque eu vou ter que envolver pessoas, né? Parentes, não só de uma cidade, né? São parentes de várias cidades. Então, eu vou ver essa dinâmica, mas é uma coisa que eu acho que é interessante. Eu já tenho temas, já fiz a seleção dos poemas, tudo. Agora é fazer essa engrenagem mercurial, né? Vamos ver se essas bênçãos mercuriais, né, elas possam aparecer de novo aí. E aí, deixa eu pegar aqui.
Aí eu fiz, em 2019, eu fiz esse poema aqui chamado Salve Jesus, Rei Menino. Jesus está entre nós em mais um novo Natal. Vem chegando os pastores, tremem reis e faraós. Jesus, esperto como ele é, encontra-se novamente, dormindo na manjedoura limpada por São José. Faz parte deste roteiro uma visita de 3 reis magos orientais no 6º dia de janeiro. Eles virão de camelo, trazem ouro, mirra e prata, presentes de 3 velhinhos loucos para conhecê-lo. Muito acima da cidade pequenina de Belém, brilha a mais nova estrela coroando a natividade. Lá do alto da mantiqueira, anjos cantaram hosanas, anunciando a boa nova para os povos da terra inteira. Só lembro-me do refrão: saudemos o Salvador, salve Jesus, Rei Menino, durma em paz, ó nosso irmão. Sim, neste novo Natal, renasce a esperança de uma vida mais feliz e de um mundo mais fraternal. Deus enviou-nos seu Filho, mas eu, o burrico, cansei e não farei mais estrofes para caçar algum milho. Aí baixou uma criança em mim, né? Só por Deus mesmo, né? Porque aí eu já desloquei, né? Pro, pro burrico, né? Então vem falando. Aí você pensa que é uma criança, né? É o burrico que tá falando lá, que é ele que tá contando a história. E eu nunca vi falar de uma ou de uma história ou de um poema que quem falasse do nascimento fosse o burro, né? E aí só no final que se revela quem é o narrador da história, né? Então é um presente para mim, né? Um presente ser poeta, né? E poeta e soldado é muito parece tem uma questão próxima, porque o poeta lá no Império Romano ele também era premiado com aquela folha de louro, né? Então é isso daí e os militares também, né? E aí eu fiz serviço militar e sou poeta. Então uma coisa ela não estraga a outra, né? Ela complementa a outra. E sei que estamos caminhando aí e acho que já está na hora de eu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Porque eu tinha separado todos esse processo, né, de tá. Então assim, Natal ele traz para mim lembranças, né, pessoas que já não estão mais aqui, né, e sei que, nossa, será que eu vou ter que fazer um vídeo separado só pro, deixa eu ver, eu tinha feito aqui, tinha feito uma separação de. Acho que eu vou ter que fazer. Já imaginou?
Achei. Por isso que eu falo, é Mercúrio, né? E quer queira, quer não queira, gente, o coronavírus foi, né, uma fonte de inspiração para muitos escritos, para vários escritos, para muita gente, virou vídeos, virou histórias, né, virou conspiração, teoria da conspiração, virou tudo. E eu escrevi outros poemas, né, falando desse corona, e com certeza vamos ter que fazer, né, porque ainda está essa, não vê um direcionamento sério, né, do assunto, e os desdobramentos na realidade, né, quando, né, determinados, né, os condottieiros, né, como diz o Maquiavel, né, que é aqueles que deveriam levar uma situação de bem-estar, né, de prosperidade, de abundância, não trabalham bem, então vai acontecendo o quê? Crises, né? Então, eu estudei um pouco de economia, então a gente estuda lá que tiveram crises econômicas e tiveram momentos que a economia teve essas crises e foi provocada por alguns fatores mais da questão econômica. E hoje não, né? Nós estamos vivendo uma realidade em que um vírus ele trouxe um impacto violento e a gente vai viver esses impactos aí, os descendentes da gente também, porque toda a humanidade vai ter um processo que foi mudado, né? 2020 é 1.0 da função, né? Então, se estava vindo uma curva, lá da função, em 2020, ou ela vai ser crescente ou decrescente, dependendo do que a gente tiver das ações desses condottieiros, né? Que infelizmente só por Deus, né? E aí estamos nesse momento. E aí eu pensei em fazer um poema, e esse poema, então, tem que ter o tal do corona no meio, né? E, então eu falo assim, quero um Natal sem corona. Nesta noite especial nascerá o Salvador, conhecerá a pandemia que tem provocado dor, medo, sofrimento e morte abaixo e acima do Equador. Jesus não será capaz de compreender a razão dessa dor deixar o mundo triste, doente e sem pão. E porque estou escrevendo versos sem tanta emoção. Muitas famílias nesta noite lembrarão de algum amado que não resistiu ao vírus e seu corpo nem foi velado. O menino verá o céu completamente estrelado. Espero que os 3 reis magos tragam também a poção contra esse cabra da peste que tem matado o povão, embrulhada para presente e trazer a salvação. No meio da madrugada, os anjos cantam hosanas em sua homenagem pelos vales, campinas e savanas. Acordam o populacho, os playboys e os bacanas. O planeta doentado, como está, não pode ser, não posso ser indiferente a um problema difícil de resolver. O vírus tem demonstrado ser duro de combater. Mas o Natal verdadeiro, sem pompa e muita gastança, é o que será destacado aqui e também na França. Celebrar com humanidade e com muita segurança. Somos convidados nesta noite dedicada à fé, render graças ao menino, o Messias de Nazaré. Rei dos céus e da terra, Filho único de Javé. Os sinos das igrejas batem, sem cessar o mundo inteiro, sem cessar no mundo inteiro.
E o rei menino só quer sentir o seu corpo inteiro no colo da sua mãe, o mais terno travesseiro. Filho único de Javé, desejo que este Natal espalhe felicidade, carinho, amor e esperança para toda a humanidade em cada canto do mundo. Então, eu só tenho que agradecer, né, meus pais, né, Lúcio, Maria José, né, meus irmãos, né, Emerson, Márcio, Ariovaldo, Eliton, né, todo, e as minhas cunhadas, né, então, assim, Marinalva, Ivone, a Maiara, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma, Ivone, Maiara e Edmara. Olha só, estou esquecendo uma aí. E tem os meus sobrinhos, né? Então, assim, todos eles. E a você, meus amigos, né? Pessoal do Serviço Militar, né? Que eu falo muito do TG 02086, né? O antigo TG 0286, a turma de 89. Tem o pessoal dos grupos que eu participo. Tem os meus amigos, né? Daqui de Mogi Guaçu, de outros estados, pessoas dos Estados Unidos, da Europa, então pessoas de várias partes do continente, de todos os continentes, né? Desejo a todos, né, um bom Natal e que, se você tiver a paciência, né, de ter visto esse vídeo, você vai ver que você também foi lembrado por mim e que eu desejo que nós continuemos com Deus, né, que todos esses processos ganhem um pouco de sanidade, né, porque a gente precisa de pessoas guiando esse país aqui com uma cabeça com sanidade, né. Tudo pode ser resolvido, mas se você só quer ganhar e ainda usar o mal para conseguir isso, é uma opção, né? Mas eu quero trazer mais essa palavra de esperança, né? Esperança, né? Eu quero agradecer muito por vocês terem ouvido e ainda mais, né? Agradecer vocês por estarem fazendo parte da minha vida, né? Nós somos os vencedores, né? E quem sabe a live aí do dia 31, né? A live da virada seja feita. E aí, se vocês puderem também estarem participando, né? E também dando uma forcinha aí, né? No espalhamento desse. É que nem eu falo, espalhe o vídeo e não o vírus, né? Muito obrigado. E talvez tenha sido um vídeo longo, né? Só depois que eu terminar a gravação que eu vou poder ver aqui quanto tempo durou essa gravação. Muito obrigado, Feliz Natal para nós. Muita saúde. Nós merecemos um pouco de agradecimento, né?